que a visão da misericórdia de Deus seja ampliada em nossa mente, ao abrirmos e estudarmos juntos a sua palavra nesse momento. Você é bem-vindo. Nessa semana, nós analisamos o primeiro dos 4 discursos de Moisés, quando reuniu o povo ao chegar à entrada da terra de Canaã. Esse discurso está relatado em Deuteronômio, capítulo 1 até o capítulo 4. A lição desta semana inicia destacando o ministério de Moisés. A presença de Moisés é sentida em toda a Bíblia. Ele escreveu os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Em especial no livro de Gênesis, ele mostra a nossa origem, a queda do ser humano, o plano da salvação, o dilúvio, Abraão, os patriarcas, e porque finalmente o povo de Israel chegou até o Egito. Moisés é uma figura especial porque ele foi escolhido pelo Senhor para liderar o povo de Israel no Êxodo. Conduziu o povo de Israel no Monte Sinai. Recebeu do Senhor a tábua com os 10 mandamentos, a planta para a construção do santuário, que representava o plano da salvação. Recebeu do Senhor as leis que organizavam o povo de Israel como uma nação especial. Ao analisarmos o primeiro discurso de Moisés, alguns pontos-chave se destacam. O primeiro deles é que Moisés deu-lhes uma lição sobre a origem profética daquele povo, o seu destino, as ações de Deus em favor deles, como os havia guiado do Egito até a terra de Canaã. E Moisés repetidamente vai lhes dizendo: lembrem-se daquilo que o Senhor fez por vocês no passado. Como os conduziu. Não temam entrar na terra prometida. Confiem no Senhor. Obedeçam aos seus ensinos. O segundo ponto importante do discurso de Moisés é que ele é apresentado ali como o intercessor em favor do seu povo. Na parte de domingo e quarta-feira nessa semana, nós percebemos que essa intercessão ocorreu principalmente em 2 situações, em 2 momentos. A primeira situação foi quando, ao Moisés descer do Monte Sinai para apresentar a mensagem de Deus ao povo, como houvesse se demorado lá, o povo havia se rebelado contra o Senhor e feito um bezerro de ouro para adorar. Diante da rebelião do povo, o Senhor disse a Moisés: eu consumirei esse povo, e de ti eu farei uma grande nação. Moisés agiu prontamente. Ele eliminou a idolatria, repreendeu o povo, puniu os responsáveis, exigiu que todos se reconsagrassem ao Senhor. E agora nós vemos Moisés agindo como intercessor em favor do seu povo. Primeiro, ele havia apresentado a mensagem de Deus ao povo. Agora, Moisés se apresenta perante o Senhor em favor do seu povo. E Moisés diz ao Senhor: Senhor, lembra-te da promessa que fizeste a Abraão. Esse é o teu povo. Eu não posso ocupar o seu lugar. E ele diz mais alguma coisa impressionante. Ele diz: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Aqui nós percebemos a grandeza do caráter de Moisés. Por isso, ele é apresentado na Bíblia como um precursor de Cristo, um líder intercedendo em favor da salvação do seu povo, que foi o papel de Jesus em favor da humanidade. É interessante que o verbo hebraico utilizado no texto e que é traduzido como perdoar, ele também pode ser traduzido como suportar. Ou seja, Moisés está dizendo: Senhor, por favor, perdoe, suporte, carregue o pecado desse povo, porque é o teu povo. Cristo, no Novo Testamento, nos é apresentado como aquele que carrega em seu corpo
carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E por isso, por suas pisaduras, nós fomos sarados. A segunda ocasião em que Moisés agiu como intercessor em favor do seu povo ocorreu 11 semanas após eles saíram do Sinai. Ao chegar em Cádiz Barneia, diante do relatório dos incrédulos espias, o povo outra vez se rebelou contra o Senhor. E novamente Deus disse a Moisés: eu vou eliminar esse povo e de ti farei uma grande nação para herdar essa terra. Agora, Moisés apresenta ao Senhor alguns argumentos interessantes. E ele diz: Senhor, até aqui o Senhor realizou uma missão que parecia impossível. Livraste os israelitas do Egito de modo miraculoso. Operastes maravilha no deserto. E agora, se os destruíres, que dirão as nações? Ah, o Deus Jeová, não podendo fazê-los entrar nessa terra, os destruiu, os matou no deserto. Senhor, o teu caráter precisa ser vindicado. Como ficaria a promessa que fizeste a Abraão? Israel não deveria ser uma luz para as nações, revelar ao mundo o Deus verdadeiro? E o que vai acontecer se destruíres este povo? O caráter de Deus, segundo Moisés, devia ser glorificado através de Israel. E Moisés diz: Senhor, o teu amor, a tua graça salvadora, a tua misericórdia para com Israel, revelará realmente ao mundo, às nações, quem tu és. É interessante que o Novo Testamento utiliza a experiência de Israel para destacar o papel da igreja, o Israel espiritual de Deus, quanto à revelação do caráter de Deus ao mundo. Ou seja, o caráter de Deus hoje é vindicado através da sua igreja, dos seus filhos. O poder transformador do Evangelho deve ser verificado em nossa vida, para que o mundo possa conhecer o Deus verdadeiro. O terceiro ponto importante na experiência de Moisés, no seu discurso, é que Moisés lembrou a eles de que o Senhor havia cumprido a profecia que havia feito 40 anos antes, quando eles haviam se rebelado contra o Senhor. Deus havia dito que durante 40 anos eles vagariam pelo deserto. E Deus havia dito em Números capítulo 14, verso 34, o seguinte: segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão a experiência do meu desagrado. Deus determinou a Moisés que ele reconduzisse Israel ao deserto, para que ali perecesse toda aquela geração rebelde. Conforme Deuteronômios 1:3, quando Moisés fez esse primeiro discurso, já haviam se passado 40 anos de que o Senhor havia dito que daí a 40 anos eles entrariam na terra prometida. Interessante aqui que Deus utilizou o sistema dia-ano, cada dia equivalendo a um ano, para a contagem profética. Esse sistema é utilizado muitas vezes na Bíblia. Quando nós vamos a Ezequiel, Daniel, João, nós percebemos que Deus repetiu sempre o mesmo sistema dia-ano, cada dia em profecia equivalendo a um ano. Esse é o aspecto interessante desse discurso de Moisés. O quarto ponto importante no discurso de Moisés é que ele destacou a necessidade de eles se manterem como um povo organizado. E Moisés disse a eles que eles formavam agora a congregação de Deus. O termo usado no hebraico equivale à expressão bíblica do Novo Testamento, eclesia, que é a palavra grega para igreja do Novo Testamento. Ou seja, a igreja no Novo Testamento é o corpo espiritual de Cristo organizado, formado pelos seguidores de Cristo, que se organizam sobre os dons do Espírito Santo,
sob a liderança de Cristo, para juntos se fortalecerem espiritualmente e para cumprirem a missão que Cristo lhes confiou de levar o Evangelho ao mundo. Quando nós nos convertemos, Deus não nos deixa sozinhos, isolados como crentes do mundo. Não, Ele nos une ao corpo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, para o nosso crescimento espiritual, para o apoio mútuo, para o cumprimento da missão de Cristo. Interessante que, antes de encerrar a lição, ela aborda um ponto curioso e às vezes delicado. Moisés lembrou a Israel que eles haviam vencido inimigos no deserto e quando entrassem na terra de Canaã, deveriam destruir todas as nações que ali estavam. Mas como? Um Deus de amor usando Israel para destruir os outros povos? Isaías 55 nos lembra que os desígnios de Deus são superiores aos nossos. Assim precisamos confiar na justiça e na bondade de Deus. E aqui alguns pontos importantes se destacam. Quando Deus prometeu a terra de Canaã, disse a Abraão que a iniquidade dos amorreus não havia ainda sido preenchida completamente. E que a sua descendência ficaria como escrava no Egito durante 400 anos e depois retornaria para aquela terra. Então Deus cumpriu o seu juízo sobre aquelas nações. Assim, houve um período de tolerância de Deus para com aqueles povos cananeus. A conquista de Canaã foi o juízo de Deus sobre aquelas nações. Mas é interessante notarmos que Deus também delimitou em Deuteronômio 7 quais seriam os povos-alvo que seriam destruídos pelos israelitas. Eles não deviam destruir, por exemplo, os arameus, os edomitas, os egípcios ou qualquer outra nação. As conquistas não deveriam ser indiscriminadas. Deus limitou o território a ser ocupado e sobre que povos ele exerceria juízo através das conquistas de Israel. Enfim, essa lição nos leva a refletir em algumas coisas. Primeiro, nós devemos nos lembrar daquilo que Deus tem feito por nós, as suas ações em nosso favor, porque isso fortalece a nossa fé e a nossa confiança nele. Essa lição nos ensina que devemos lembrar que as promessas de Deus se cumprem fielmente. Essa lição nos lembra de que temos um intercessor perante o trono do Pai Celestial lá no céu, intercedendo em nosso favor, e que cumpre as suas promessas para conosco. Ele estará conosco em nossa jornada para Canaã Celestial. E devemos lembrar que Deus quer ser glorificado através da nossa vida. Assim, permaneçamos ligados uns aos outros e ligados a Cristo Jesus até que Ele venha nas nuvens dos céus com poder e grande glória.